Olá, boa tarde a todos. Eu, Eliane de Araújo, aqui com vocês pelas ondas da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, né? E hoje com a presença do Márcio e Marcelo Sorge, que vão falar sobre a frequência de Fibonacci, né? Eles que são da Sorge, né? Que é Márcio e Marcelo Sorge, tem um trabalho muito bonito de frequência. Eles são músicos, compositores, né? Pesquisadores de frequências sonoras para o desenvolvimento humano e palestrante, né? Iniciaram aí sua carreira em 2001 com a gravação do primeiro álbum intitulado Tons, Toques, Filhos e Rios, né? E eles têm um trabalho muito interessante, né? Foi o que me chamou a atenção na época que eu estava assim, pesquisando, que eles têm um trabalho, aliás, são dois trabalhos, né? Um é de frequências de cura dos 7 chakras, onde tem uma frequência, né, musical para cada chakra. A gente tem dois trabalhos de frequências sonoras, né? Um é o Frequências de Cura 7 Chakras, que vai trabalhar para a harmonização dos sete principais chakras do corpo humano, né? Com a sua cor correspondente, com a nota musical correspondente, né? Isso tudo baseado na tabela da física, né? A gente fala que o Frequências de Cura 7 Chakras, ele é um trabalho espiritualizado com viés científico. Exatamente. E aí a gente queria complementar fazendo um trabalho científico com viés espiritual, que saiu Frequência Fibonacci. Então o primeiro trabalho é o Frequências de Cura, e o segundo trabalho que nasceu em 2015 é o Frequência Fibonacci. Aí as pessoas perguntam, mas o que é Fibonacci? Sim. Né? O que é frequência Fibonacci? Fibonacci é um matemático de 1200 chamado Leonardo Fibonacci, que descobriu essa, na verdade ele não descobriu essa sequência, ela já existia, né? Ele aprendeu dos antigos indianos, os mestres árabes da matemática, e ela está impressa em todo o universo, Eliane. Se você for observar as folhas de uma árvore, o formato da onda do mar, se você as sementes de um girassol. Exatamente, a organização das sementes dos girassóis, o DNA humano, aquela espiral que a gente vê do DNA, aquela curvatura que faz é a sequência matemática de Fibonacci. Então todo o universo físico da gente, ele está assentado em cima dessa estrutura matemática. Então, por isso que a pessoa, mas o que é Fibonacci? Mas o que é Fibonacci? Fibonacci está em tudo. Ele é a forma com que Deus geometriza a matéria. E a gente começa a entender quando fala assim que Deus também é matemática, que Deus geometriza a natureza, geometrizou o universo. Nós somos parte dessa criação. Sim. Né? E a gente, percebendo esse padrão, vendo esse padrão e a importância que ele tinha, fala assim, como que a gente pode usar esse padrão para ajudar as pessoas através de som? Foi quando nasceu o Frequências Fibonacci, né? Que são frequências chaves dentro da sequência de Fibonacci, aliando-se com várias técnicas. Uma delas é o batimento binaural, né? Que você dá uma frequência no teu ouvido direito, uma frequência no teu ouvido esquerdo, ela cria uma terceira frequência no centro do teu cérebro, que estimula o corpo caloso, que eles falam, e a neuroplasticidade cerebral. O que significa essa loucura toda, né? Que é tudo palavras muito, muito técnicas, né? Ele vai fazer com que os dois hemisférios cerebrais sejam estimulados. Ou seja, você vai ter uma facilidade intuitiva e intelectual e racional juntas. Então você desenvolve os dois lados do cérebro. E aí a gente, se me permite, Eliane, dentro das ondas de arrasto, ele criou o que os neurocientistas chamam de onda de arrasto. A gente trabalha com as 5 principais ondas de arrasto, que é a delta, teta, alfa, beta e gama. Esse trabalho deles, pessoal, é baseado em um CD, aliás, são 12 CDs, né? Cada um numa frequência, na sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, num dia você ouve o CD que tem 1 Hz. Que tem 1 Hz. Com fone de ouvido. Com fone de ouvido, porque esse trabalho já é um pouco diferente dos 7 chakras, e para você alcançar o resultado, você precisa estar com um fone de ouvido. Sim. Porque ele dá uma frequência em cada ouvido diferente, né? Então ele vai estar atuando com o fone de ouvido. E quanto tempo tem cada CD? Para ouvir à noite, né? É curto, são 24 minutos. Certo. Então não é uma coisa cansativa, né? E conforme a pessoa vai fazendo um CD por dia, a gente sugere que o tratamento seria o tratamento de 40 dias, porque, segundo as pesquisas e os estudos da neurociência, o batimento binaural vai começar a surtir efeito depois de 40 dias. E aí começa a vir melhoras significativas na vida das pessoas, né? Até então, os estudos todos do Instituto Monroe lá nos Estados Unidos, de outros institutos fora do Brasil, começaram a catalogar uma infinidade de frequências binaurais, mas ninguém estava fazendo a sequência de Fibonacci como binaural.
Então, por quê? Porque o nosso foco sempre, é musical e espiritual científico. Então a gente vai de frente com a ciência, mas também se munindo também da espiritualidade. Então a ideia era criar uma ferramenta, né, através que conectasse ciência e espiritualidade para o despertar da consciência. E atua na pineal? Exatamente. A ideia é que quando você ouve uma frequência no teu ouvido direito e uma frequência no ouvido esquerdo, ele cria uma terceira frequência, ele vai atuar em cima da pineal. E na verdade, essa sequência é a sequência de ouro. É a sequência divina. Né? E se você for ver todas as informações que nós temos hoje de estudos espirituais, de mestres, todos falam da pineal. Né? E se você vê o desenho da pineal, como ela foi representada na história toda, é uma pinha. Sim. E a pinha de um pinheiro, ela tem, se você estudar a formação da pinha de um pinheiro, você encontra lá a sequência de Fibonacci. Então a gente teve uma intuição, falou assim, poxa, mas se está expressa essa informação na pinha de um pinheiro, e se os místicos têm usado esse símbolo como o despertar da consciência, então aqui está a chave oculta. Despertar a consciência através de frequências binaurais dentro da sequência de Fibonacci. E cada dia você ouve um CD. Então, o primeiro dia, né, você ouve de 1 Hz. Aí no segundo dia você pega o CD que tem 2 Hz, depois 3 Hz e vai até 233 Hz, que é o 12º CD. Isso, porque aí você fecha a primeira espiral. Assim. Aí depois volta, né? Aí depois você volta, aí a gente sugere, não é uma norma, né? A gente já tem muitas regras e muitas normas na vida. Mundo, na vida. A gente tem que começar a desconstruir todas essas leis que complicam a mente do ser humano, né? E não é uma norma, mas a gente sugere... Disciplina. É uma disciplina. A gente faz uma sugestão que faz... A espiritualidade tem muita disciplina. E a gente precisa ter como se fala? Um padrão, né? Um modelo para a gente poder seguir. Então a gente estipulou isso, faz uma semana, né? Faz a primeira, a gente chama de primeira onda, do 1 até o 12º CD, depois faz a segunda onda e faz a terceira onda, que vai dar mais ou menos 39 e 40 dias. Aí a gente espera mais um pouquinho, dá uma semana, e a pessoa pode recomeçar depois na próxima semana, né? Certo. Nossa, é muito interessante. Eu não ouvi ainda o Fibonacci, eu já ouvi os 7 chakras, né? Que é um outro trabalho que eles têm, que é um para cada chakra, né? Mas, assim, eu adorei, né? Aliás, estou adorando tudo. Pessoas que têm feito, Eliane, as pessoas que têm adquirido as coletâneas, a gente tem recebido muitos e-mails, né? E elas falam assim, realmente, a minha vida está mudando, né? As coisas estão mudando, a minha forma de pensar, o meu sentimento está mudando. Né? Porque o que acontece com essa frequência? É uma frequência de harmonia, é uma frequência da própria natureza. Por que a gente se sente muito bem quando a gente vai para o meio do mato, para um sítio, para a praia? Quando não tem muita intervenção de carros, de construções. Porque ali você está submerso no coração, no seio da natureza. E a natureza está respondendo a essa frequência e a essa sequência. Né? Então, a gente pensando nisso, a gente quis trazer esse padrão para dentro das casas, dentro de São Paulo, dentro das grandes cidades, para que a pessoa possa resgatar essa reconexão com o seu lado natural, com o seu lado interno, com o seu lado divino. E a resposta que a gente está tendo são os e-mails, são as respostas das pessoas, as pessoas conversando, falando, você está fazendo super bem, eu não dormia há muito tempo, eu estou voltando a dormir, a minha intuição está melhor, eu estou me sentindo mais feliz, mais leve, estou me descomplicando, eu tinha uma mente muito complicada, ela está ficando descomplicada. Né? E como a gente mora, né, em São Paulo, né, como você falou, essa correria, né? Exatamente. É mais denso aqui, né? Muito, um pouco, né, do que assim, a natureza. Uma coisa que eu faço todas as manhãs, eu acordo e coloco uma música, ou do Beija-Flor, ou tipo essa música que você colocou aqui. É super... Nossa, o dia fica tão leve, você já entra em sintonia. Isso. Então, o trabalho de frequência musical, né, do Márcio e do Marcelo, é um convite a você entrar em harmonia, com essa conexão das frequências musicais, mesmo aqui em São Paulo, né? São os recursos que nós temos, que nos ajudam bastante nessa harmonização. Aliás, quem faz muita meditação, já foi provado pela ciência que a pineal, ela fica, é um cristal, né? E fica maior, não é? Sim. Quanto mais você desenvolve o processo de meditação, mais clarezas você vai trazendo, né? E ela tem uma atuação também na glândula pineal, porque o que é a glândula pineal? Ela não é só um agente reprodutor do sono ou o repositor do sono, como os nossos cientistas têm explicado. A glândula pineal é como se fosse uma interface de baixa e de alta frequência, né? E ela consegue captar coisas que nossos ouvidos, nossos olhos, eles não captam.
né? Que é o sexto sentido, que é a parte espiritual, é onde reside toda a parte espiritual do ser humano. E quando você começa a estimular por meditação, por frequência, a sua pineal, você começa a desenvolver ela, você começa a ter uma terceira visão, que é o terceiro olho que eles falam. Sim. Você começa a estar mais perceptivo para a tua vida. Você começa a estar mais assertivo nas tuas decisões. Você não é jogado e lançado a um mundo que massacra a gente por obrigações, por necessidades. Você começa a trazer para dentro do coração. Você começa a fazer as escolhas mais consciente. E quando você está consciente, você erradica todo o sofrimento. Buda já dizia isso. Sim. Né? Jesus também, Jesus né? A também. verdade te libertará. Né? A verdade é consciência. Esses grandes mestres espirituais, eles sabiam o caminho. Eles sabiam como elevar o padrão de um ser. E elevando a frequência, a forma de pensar, a forma de sentir, a forma como você interage com o mundo e com as pessoas. Né? Okay. Então essa era a nossa missão e o nosso desejo de querer ajudar as pessoas dentro do conhecimento que a gente adquiriu. Né? Sim. Obrigada, Márcio. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você.